Olá, mais uma vez aqui, trazendo alguns versículos da Palavra de Deus. Aqui no livro de João 11, fala da ressurreição de Lázaro, e diz assim no capítulo 11, primeiro versículo em diante: Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, sua irmã dizer ao Senhor: Eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta, sua irmã, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. E disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuraram apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. E disseram-lhe, pois, seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que estava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Louvado seja Deus. Essa palavra que acabamos de meditar, uma palavra maravilhosa, um dos acontecimentos gloriosos que acontecia naqueles dias, quando Jesus estava com seus discípulos, cumprindo em fazer aqui a vontade de Deus. A ressurreição de Lázaro, o ressurgir de Lázaro, o trazer novamente a vida depois que Lázaro já tinha partido. Louvado seja Deus. A palavra de Deus aqui diz que Jesus tinha saído da Judéia porque o povo queria apedrejar a ele, porque não acreditavam, não queriam receber a sua palavra.
E estando ele em meio, ali na casa de Marta, veio uns dos homens e disseram, aquele na qual tu tanto amas está enfermo. Era irmão de Maria. Louvado seja o nome do Senhor. Lázaro. E Jesus disse: essa enfermidade é para que o nome de Deus seja glorificado por ela. Louvado seja o nome do Senhor. Lázaro jazia de uma enfermidade que ceifaria a sua vida, mas Jesus estava falando naquele momento que iria realizar uma obra que o Pai havia determinado que ele fizesse. Mas os discípulos ficaram preocupados porque os homens queriam apedrejar Jesus. E sabendo disso, a palavra aqui nos afirma que Jesus ainda ficou mais 2 dias naquela cidade. A palavra diz também que Jesus amava Maria, amava sua irmã, Marta, e amava Lázaro muitíssimamente. E ele falando para os seus discípulos: vamos novamente para a Judéia. Nós vemos que por essa palavra, pelo efeito desta palavra, por efeito do que Jesus estava prestes a fazer no cumprimento desta palavra, a ressurreição de Lázaro. Quantas pessoas não acreditam nesse feito maravilhoso que é a ressurreição, o ressurgir. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele nos ressuscitará também no último dia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa ressurreição, Jesus realizava para dar cumprimento no que virá no futuro da humanidade. Jesus ficou ali mais 2 dias para que Lázaro pudesse partir desta vida, para que ele pudesse manifestar. E ficando mais 2 dias naquela cidade, por certo, quando vieram dar aquele aviso para Jesus, Lázaro, naquele dia, ele teria morrido. Passando no dia seguinte, Jesus falou dessa maneira. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Jesus disse que ele estava pronto a viajar novamente para aquele lugar. Ele ia de dia, porque ele poderia observar os seus inimigos, que o mundo é mau, mas quem andar de noite não pode ver.
porque as trevas não deixam com que ele possa observar. Jesus estava falando que o dia tem 12 horas e a noite também. Vamos de dia, vamos caminhar e vamos chegar lá. Mas ele dizia isso porque ele tinha que manifestar a vontade de Deus. E ele diz assim, ele disse, assim falou, depois disse, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Louvado seja o nome do Senhor. A morte, Jesus falando aqui, a morte para Deus é como sono profundo que nós adquirimos. Jesus falava sempre parábolas, mas eles não entenderam. Pensaram que Lázaro estava no sono do repouso. E um deles disse, mas Senhor, se ele dorme, ele está livre de qualquer mal. E Jesus olhou para eles e falou, Lázaro está morto. Lázaro já tinha morrido. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui a palavra do Senhor confirma que e falou ainda, Lázaro está morto e folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Então Jesus falou, é necessário, é necessário que seja realizado este milagre para que vós creste que o Filho do Homem também tem poder de ressuscitar os mortos. Louvado seja o nome do Senhor. E assim foi feito. Jesus chegando ali, já haviam enterrado Lázaro. Lázaro já estava no sepulcro. Quando Jesus chegou, encontrou a sua irmã chorando. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz aqui, na Bíblia Sagrada, que ele clamou, Lázaro, Lázaro, sai para fora. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que Lázaro, ele se levantou, ele saiu do sepulcro e levantou. Isso foi para que os seus discípulos cresçam, que o Filho do Homem, Jesus, ele tem poder de ressuscitar dentre os mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra é para que nós possamos crer cada vez mais que naquele último dia Deus vai nos ressuscitar. Deus vai colocar, a palavra do Senhor diz, um à esquerda e outro à sua direita. E vai dizer, vinde, bendito de meu Pai, possuir a herança que vos está nos preparado desde a fundação
do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra, ela é digna de toda aceitação. Eu quero dizer para você que creia que Deus tem poder para ressuscitar no último dia cada um de nós e de fazer milagre na vida daqueles que creem. Que Deus possa continuar te abençoando. Eu sei que Ele pode. Amém.